Boa noite, irmãos da CIB do Rio e a todos os amigos que nos ouvem. Quero, de início, fazer uma afirmação clara e definitiva. Deus é bom, Ele é sempre bom. Às vezes, porém, devido às circunstâncias que nos cercam, não conseguimos ver a bondade de Deus. Mas mesmo diante de todas as dificuldades dessa vida terrena, Deus continua sendo bom. Ele é sempre bom. Irmãos, vou contar uma história. Havia um súdito que dizia para o seu rei: Deus é bom, Deus é sempre bom. Certo dia, saíram para caçar, e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu um dos dedos. O rei interrogou o súdito: Como Deus pode ser bom? Se ele fosse tão bom assim, ele não teria deixado acontecer isso comigo. O súdito ainda assim respondeu: Deus é bom, ele é sempre bom. Furioso, o rei mandou prendê-lo. Em outra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos, isto é, os que comem carne humana. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava um dedo. Dessa forma, o rei foi solto e imediatamente procurou o súdito na prisão e lhe disse: Verdadeiramente, Deus é bom. Mas ainda não conformado com a bondade de Deus, ele perguntou ao súdito: Se você acha que Deus é tão bom assim, como ele permitiu que eu te colocasse na prisão justamente? O súdito, com toda a calma, respondeu: Porque se eu estivesse com você, quem seria sacrificado era eu. Portanto, meus irmãos e amigos, não importa o que aconteça conosco, Deus é sempre bom. Quando li essa história, imediatamente me veio à cabeça a história de José, 10º filho de Jacó, filho de Raquel. José, devido ao ciúme dos seus irmãos, foi vendido aos ismaelitas, e esses o venderam a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Injustamente, depois da acusação da mulher de Potifar, José foi encaminhado à prisão, sob o argumento de assédio. Na prisão, depois de revelar os sonhos do copeiro e do padeiro, e na expectativa de que aquele momento seria o momento da sua libertação, José foi esquecido pelo copeiro e permaneceu preso por mais 2 anos. Diante de todos esses acontecimentos, se nós não tivéssemos conhecimento do final da história, iríamos dizer: está tudo perdido. Não há solução para o filho de Jacó. José já era. Mas para Deus, irmãos e amigos, não há impossibilidade que não possa ser contornada. O Criador de todas as coisas e também sustentador de tudo, não perdeu o rumo da história. Tudo está devidamente debaixo dos seus planos e nada acontece sem que ele esteja ciente. Diferente do que muitos pensam, Deus não pode ser pego de surpresa. Então, meus irmãos e amigos, quando tudo parecia perdido, José interpreta o sonho de Faraó e ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, o governador do Egito. Existe um termo hebraico, meus irmãos, Mashelomehem. Esse termo hebraico tem a mesma raiz de uma palavra muito conhecida em hebraico, que é Shalom, e significa paz. Uma tradução ocidental, simplista, seria: como vocês estão? Vamos imaginar se fizesse essa pergunta para nós agora. Nós olharíamos para as circunstâncias, para todo o sofrimento do momento, pelas incertezas do futuro e diríamos: não está nada bom. Ou então, as coisas não estão muito bem, estão mais ou menos. Ou seja, a nossa resposta seria em face do que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo exteriormente.
Mas para a cultura judaica, para um judeu, para a língua hebraica, este termo tem um sentido muito mais profundo. A pergunta mudaria: como está a tua paz? Este termo para um judeu não está relacionado com o mundo exterior, em relação aos acontecimentos ou circunstâncias, mas aquilo que Deus está fazendo dentro dele, no seu interior. Mesmo diante de problemas externos, ele pode dizer que está tudo em paz, porque a presença de Deus nele, a sua intimidade com ele, faz com que ele sinta essa paz. Podemos ver isso claramente no segundo livro de Reis, 4, versículo 27. Mesmo diante da morte do seu filho, quando Geazi pergunta a Sunamita: como você está? Ela respondeu: está tudo bem. A palavra no original é shalom. Ela estava passando por grande angústia pela morte do seu filho, mas o Senhor estava consolando a sua alma. Se alguém tivesse perguntado a José, no momento mais difícil da vida, diante das injustiças e da prisão, como está a sua paz? Ele certamente responderia: Shalom, está tudo bem. Sabe por quê, meus amados amigos e irmãos? Porque José não olhava para as circunstâncias da vida. Ele bem sabia em quem ele cria, e o Deus que ele servia era poderoso para transformar aquela situação adversa em grande vitória. A paz interior que ele tinha era fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Vejamos o que está escrito em Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: irmãos, quero dar destaque para os versículos 19, 20 e 21. O que José disse para os seus irmãos: não tenham medo. Estaria eu em lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que nós concluímos, irmãos? Que quando buscamos um relacionamento íntimo com Deus, em espírito e em verdade, quando buscamos a sua face dia a dia, quando temos a mesma consciência de José, de que Deus é poderoso, de que o controle da história pertence a Ele, de que Ele cuida de cada um de nós, e se Ele cuida, não precisamos ter medo do futuro, então podemos dizer: Shalom, está tudo bem. Por quê? Porque Deus é bom, Ele é sempre bom. Que o Senhor assim nos abençoe, amados irmãos e amigos. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia que tu nos concede. Queremos te agradecer pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Quero te pedir humildemente que a tua paz enche os nossos corações, para que nós não venhamos a olhar para as circunstâncias que nos cercam e trazem medo, mas que tenhamos a certeza de que tu és o dono do universo e todas as coisas estão sob o teu controle. Livra-nos, Senhor, de todo mal, perdoa os nossos pecados e nos dê uma noite agradável.
Isso que te agradeço e peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.